E aí, pessoal? Belezinha? Galerinha, então vamos lá, mais uma aula de língua portuguesa, professor Sidgley Oliveira aí para dar uma força para a gente. Então, vamos lá. Vamos começar, pelos exercícios, que nós tínhamos. Então, sobre o texto das borboletas viajantes, na página 9, do nosso texto, responda como elas conseguem se orientar. Então, a gente viu lá no texto que as borboletas viajantes, elas têm um sistema, um relógio biológico, que ajudam ela a se orientar. Como é que esse relógio biológico dela funciona? Elas conseguem se guiar pela posição do Sol, certo? Por que elas são chamadas de viajantes? Vamos começar por aí, Elas são chamadas de viajantes porque elas vão de um determinado local para outro. Então, elas migram de vários locais dos Estados Unidos para o México, certo? Então, por isso que elas são chamadas de borboletas viajantes. O que é o círculo circadiano? O círculo circadiano é justamente esse relógio biológico delas. Então, a gente tem esse relógio biológico na borboleta, dentro do cérebro da borboleta, que faz com que a partir da posição do Sol ela consiga se guiar. Mas não somente a partir da posição do Sol. De acordo com o nosso texto, a gente também pode perceber mudanças que ela consegue fazer de acordo com o Sol. Certo? Então, ela pode se guiar com o Sol, mas ela também pode se guiar, a partir do campo magnético da Terra. Então, os metais que nós temos no núcleo do nosso planeta, que estão derretidos, eles se movem pelas placas, certo? E isso forma o nosso campo magnético. Não são somente essas borboletas que fazem isso. Existem outros animais, pássaros, que também se guiam a partir do campo magnético, certo? Então, e o campo magnético auxilia as borboletas? A resposta é sim. Posso deixar só isso? Sim, é uma resposta meio vaga, pessoal? O importante é que a gente tenha uma resposta mais importante. Sim, ele auxilia elas porque mesmo quando está nublado, mesmo quando o dia está nublado, a gente consegue fazer com que elas conseguem se localizar. Então, elas usam primeiro o Sol. Então, elas estão voando, elas sabem a posição do Sol. Mesmo de noite, elas vão saber isso. E, quando estiver nublado, de noite ou quando estiver nublado, elas ainda vão usar o campo magnético da Terra para que elas vão poder se guiar, como uma bússola. A bússola indica sempre o quê? O norte. E elas estão nos Estados Unidos, elas estão indo para o México. Elas sabem que elas têm que viajar para o sul. Belezinha? Então, vamos lá? Qual é a diferença entre as borboletas e as mariposas? Então, vamos dar uma olhadinha. Olha a cor que a gente tem na borboleta. Olha a cor que a gente tem na mariposa. Então, olha o formato das asas da borboleta, o formato, as cores da mariposa. Por que o professor está falando isso? Justamente para que a gente consiga ver a diferença. Enquanto um animal, um inseto desses, ele faz isso justamente para que a gente tenha um cuidado, para que a gente consiga ter um momento ali, esse aqui ele vai ter para se defender. Então dá uma olhadinha, essas cores, parece um olho aqui, esse formato. Quando o predador chega perto, ele pode ficar com medo a partir da imagem que eles têm. A borboleta, as cores servem para deixar ela um pouco mais bonitas, mas também tem o mesmo modo. Ambos, a mariposa ela vai usar a cor dela para se camuflar, O formato do corpo dela, a borboleta tem um corpo mais fino e alongado. A mariposa, ela tem um corpo, menor e um pouquinho mais inchado. O formato das antenas, a gente pode perceber essa diferença. Olha aqui, o próprio formato das asas. Então,
os animais, nada da natureza, né, foi feito do acaso. Tudo, né, foi feito muito bem pensado, assim dizendo, levando em consideração o ambiente que cada um desses animais vivem, certo? Desses insetos, perdão, vivem. Então já aprenderam bastante sobre os insetos, né? Então vamos lá. Em quais ambientes encontramos insetos? Gente, a gente pode encontrar inseto em qualquer ambiente. Podemos encontrar ele num prédio, da mesma maneira que podemos encontrar ele numa fazenda. Hoje em dia, nós, né, menos do que há um tempo atrás, mas pernilongos, mosquitos, esse tipo de inseto, a gente encontra ele com uma certa facilidade. Então não tem encontramos nesse lugar ou encontramos naquele lugar, certo? Né? Existem insetos na sua casa? Quais? Todos voam? Então, vou usar para vocês o exemplo da casa do professor. Na minha casa tem inseto, nem todos voam. Então vamos lá, eu posso estar falando uma bobeira aqui. Eu realmente não sei se a barata conta como um inseto, porque daí vai entrar na família dos que tem casco, ou tem o exoesqueleto, aí é um assunto mais para frente. Mas eu já vi barata, já vi pernilongo, já vi aranha, já vi, deixa eu ver, borboleta, já vi louva-a-Deus, né? Então a gente precisa ter essa noção do que fazer com esses insetos quando a gente encontra. Você vai matar eles? Depende, tem uma série de coisas ali que a gente pode fazer. O certo é sempre chamar o pai, a mãe, para poder dar uma orientada, para ver como é que a gente vai fazer, justamente para que a gente não acabe levando, né, uma picada de algum desses insetos, né? E se você deixar um pote de açúcar aberto, que inseto será atraído? Aí a gente tem um probleminha. Geralmente a gente vai atrair qual? Formiga, certo? Se você deixar um pote de açúcar aberto ali na sua mesa, né, em cima da sua mesa, aquilo ali vai virar um formigueiro. Eles vão descobrir o caminho, a formiga ela descobre o caminho e ela marca. Então eles transformam aquilo ali, né, num caminho. Fica até difícil para a gente conseguir ter esse entendimento, justamente para que a gente possa ver como é que funciona. Só a formiga vai ser atraída? Não necessariamente. A gente pode acabar atraindo moscas, podemos acabar atraindo alguma abelha, porque o açúcar ele acaba tendo, né, esse negócio de puxar. E é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, certo? Então, né, para a próxima aula, né, sobre os insetos, escreva uma frase declarativa, uma frase exclamativa e uma interrogativa sobre os insetos. Então, o que é uma frase declarativa? Você vai fazer uma declaração, certo? Uma frase exclamativa, você vai estar fazendo uma afirmação. Você vai estar, né, o inseto é tal coisa. Você vai fazer esse tipo de frase. Na frase interrogativa, você vai fazer uma pergunta, certo? Sobre os insetos, escreva uma frase interrogativa indireta, né? Ou seja, né, você vai fazer uma pergunta sem um sujeito, sem um objetivo, né? E sobre os insetos, escreva uma frase imperática, no imperativo ou optativa. Você vai dando uma opinião, né? E também nós vamos querer saber quais são os tipos de porquê. Lembra que nós temos 4 tipos de porquê? Porquê junto e sem acento. Porquê junto com acento. Porquê separado com acento. E porquê separado sem acento. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.